são professores e alunos discutindo soluções, e na terceira reunião a gente devolve para o demandante as soluções. Uma que nós atendemos semana passada, nós vamos precisar de 4 reuniões com ela, porque a gente pediu ela precisa precificar os produtos, é um restaurante. Só que para a gente poder precificar, ela tem que nos dar os dados corretos. Os dados que ela deu não estão corretos. A gente botou 2 planilhas diferentes e nas 2 mostra que ela não deu os dados certos. E se ela não dá os dados certos, eu não consigo botar o preço nas coisas. Então, eu vou ter que mostrar as 2 planilhas para ela, ela não vai saber mexer sozinha, para então ela entender que ela tem que nos dar. Ela não é que ela não esteja mandando de má fé, é que ela não sabe, tá? E também precisamos legalizar a vida fiscal dela. Para isso, eu também preciso de mais dados que ela também não me deu ainda. Então, isso tudo gera aprendizado, tá? E aí, quando tem parte de marketing, entra pessoal especializado em marketing. Às vezes tem 3 ou 4 coisas no mesmo demandante. Cara, é bem rico, é um aprendizado bem bom. Tá? É legal. Vou dar uma olhada ali depois, ali melhor. Tá, tranquilo. Boa noite, pessoal. Os que estão entrando, eu já estou gravando. Vamos tocar a ficha. 21h03, em respeito aos que aqui já chegaram. Boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem, maridão? Tá bem. Boa noite, professor. Boa noite, Giovanni. Giovanni, ou é mentiroso, é daqueles pescadores, ou é corredor mesmo, será? Bota uma foto de capacete, camisa de corredor. Será? Até saiu, olha lá. Acho que ele foi falar alguma coisa e apertou a saída em vez de apertar o microfone. É um erro comum. Vamos lá. Pessoal, primeira pergunta que se faz todos os dias quando a gente lê os jornais. Mas para que governo? Giovanni, você se assustou com o que eu falei, Giovanni? Giovanni é corredor. Eu corro dos credores. Você é ciclista mesmo, Giovanni? Eu não estou lhe ouvindo, na verdade, meu fone de ouvido deu pau. Só um pouquinho que eu vou pegar um outro que eu tenho de backup. Tá bom. Vai lá. Me ouve agora? Você me ouve agora, Giovanni? Eu não te ouço. Tá, ok. Então tá bom. Vamos lá. Se vocês olharem os jornais de hoje, nós estamos numa briga danada pelas vacinas, tá? E aí a gente fica pensando, para que governo? Você sai para atrapalhar? Então, de um dia eles anunciam que vão comprar as vacinas de São Paulo, no outro dia eles anunciam que já não vão comprar mais, porque os apoiadores do cara disseram que não pode comprar vacina do opositor dele da campanha presidencial. Suma o povo que se lasca com essa história toda, tá? E aí, a história de para que governo é exatamente para vocês entenderem que o governo existe para atender necessidades da população que não consegue ter acesso ao que as empresas privadas vendem. Qual é o problema? Nem tudo que está aí no mercado em termos de necessidade vale a pena ser atendido por uma empresa privada. E para essa parcela da população, eu preciso que o governo exista para fazer o bem-estar social, que é o conceito de eficiência. Aliás, hoje, pela primeira vez, eu li um artigo de jornal que, mais uma vez, bateu naquilo que eu venho falando com vocês faz tempo. Não se pode confundir eficiência em empresas privadas com eficiência na gestão pública. São coisas completamente distintas. Toda vez que alguém diz que o governo, o país deveria ser administrado como se fosse uma empresa privada, está cometendo uma baita bobagem. É típico de diálogo de empresário rico que quer ficar mais rico ainda com dinheiro, recurso público, e aquela parcela da população sendo completamente abandonada. O que existe em termos de necessidade dessa parcela é por causa de uma teoria da economia, que é bom que vocês conheçam, que chama a teoria das falhas do sistema de mercado. O que é isso? Como nem tudo empresa privada, tenho interesse de investir, como é que eu faço para aquela parcela da população ter acesso? Então, aonde acontece isso, por exemplo, eletrificação rural. Dependendo da distância que eu tenho que botar fio e passar poste, eu não tenho interesse de chegar lá com a minha rede de transmissão. E aí, como é que faz? Bom, então, poder público, muitas vezes as prefeituras, vão lá, organizam aqueles proprietários de propriedades rurais,
Disse, olha, se vocês precisam de luz aqui, todo mundo precisa, quem tem gado de leite, por exemplo, com certeza precisa, por causa do resfriamento, a gente vai se unir, eu vou entrar com a mão de obra, com as escavadeiras, com os operários, e vocês vão se cotizar comprando poste para a gente poder botar eletrificação rural. E muitas vezes isso eles topam, né? Isso quando não montam cooperativas dos próprios agricultores para fazer isso, quando o poder público é omisso. E existem alguns os serviços públicos que não podem ocorrer se não somente podendo ser realizados pelo ente público. E aí eu citei ali, ó, segurança pública é feita pelo Estado. Ah, Sérgio, isso não é verdade. No meu edifício tem uma vigilância. Aquela vigilância é para um bem privado. A cidade, ela tem às vezes tem uma guarda municipal, que é pública. Você tem a Brigada Militar, ou a PM, que é pública. Você tem a Guarda Civil, que é pública. Então, a segurança pública só pode ser feita por um ente público. A saúde ela pode ser tanto feita pelo ente público, quanto ser feita sob forma de concessão para um ente privado. É o que acontece com os hospitais filantrópicos, que eles atendem 60% SUS no mínimo, e o restante pode atender convênios privados e particulares. A arrecadação de impostos só pode ser feita pelo governo federal. Você não pode botar, a nossa Constituição não permite colocar uma empresa privada para fazer coleta de impostos. Na minha humilde opinião, por exemplo, aqueles radares que se colocam nas estradas deveriam ser públicos, não privados. Porque se vocês olharem, os radares estão sempre numa grande reta, ou seja, eles têm função arrecadatória, porque a firma do radar ganha um percentual de multas. Quanto mais multa gerar, melhor para eles. Se o radar tem função educativa, ele deveria estar sempre antes de curva, para você ser obrigado a diminuir a velocidade e fazer a curva numa tangente mais tranquila. Mas não, eles estão sempre numa reta que é para poder arrecadar mais. Tá? É uma outra filosofia. E, dentre outras funções extremamente importantes da gestão pública, do governo, é a distribuição de renda, que é a grande briga hoje em dia. Nós sabemos que nós temos aí um programa de emergencial de R$600, que acaba em dezembro. Não existe dinheiro para continuar esse programa, na verdade, nem existisse dinheiro para fazer este programa até dezembro. Virou 300 depois de determinada época, para alguns, por desorganização do próprio governo. E a partir do ano que vem volta-se a ter o programa do Bolsa Família. Bolsa Família paga 200 e poucos reais para algumas famílias, 90 e poucos reais para outras famílias, já não sofre acréscimo há bastante tempo, e tem 3 milhões de pessoas hoje no Bolsa Família. Significa o seguinte, que a partir de janeiro nós vamos ter uma volta à miséria de boa parcela da população, que mesmo que deseje, não consegue encontrar emprego, porque, de um modo geral, são pessoas de baixa escolaridade. E aí o governo tem que entrar para cumprir as falhas de mercado. Por exemplo, nós temos vários alunos aqui que são automação. Toda vez que entra automação, algum serviço que não precisa de penso, deixa de existir. Onde que o governo tem que entrar? Na capacitação dessas pessoas para fazer com que elas possam aprender a fazer atividades que precisem de penso, em que a máquina ainda vai demorar a agir. Outras políticas importantes em termos de falhas de mercado é a estabilização de emprego e de preços. Vocês viram que o arroz foi parar a 50 pila, 10 quilos, 56, 57 reais em alguns lugares. E marcas de mais baratinhas, um pouco menos. O que o governo fez? Comprou grandes estoques de arroz lá de fora, sem tarifa de importação. Mas é porque nós estamos produzindo pouco? Não, porque o dólar está muito alto e lá fora estão pagando muito alto pelo arroz. Então, é muito mais rentável para mim, produtor de arroz, vender para fora do que vender aqui no Brasil. Está errado isso? Não está errado. Quando está baixo, ninguém se preocupa comigo. Quando está alto, eu preciso ganhar dinheiro. Não tem pecado em querer ter lucro. Tá? A Argentina está na quebradeira que está, porque uma das medidas do governo foi justamente impedir que os produtores lá pudessem exportar, aumentando seus ganhos, obrigando os alimentos a ficarem. O que eles estão fazendo? Eles estão escondendo o alimento nos silos, evitando de ter que vender na Argentina, esperando que o governo seja pressionado a mudar de ideia para depois passar a vender. Ou seja, não tem no mercado interno e não entra dólar para dentro do país, porque eles não vendem para fora. Não podem vender, não deixam.
a gente tem que começar a ler jornal com mais frequência, pessoal, e eu vou tentar encantá-los até o final dessas nossas semanas aí, porque isso vai determinar muito o que vocês vão fazer em termos de profissão, em termos de escolhas profissionais futuras, tá? Torno a insistir a vocês que olhem o agronegócio com carinho, tanto no setor de logística quanto no setor de automação. Tem muita coisa para ser feita nessas áreas, que só tende a crescer, não tem crise nessas áreas, e falta gente que olhe lá um problema que o cara do campo não consegue perceber a solução, mas que o pessoal que trabalha com esses setores já vislumbrou uma possibilidade de solução e vocês ganham dinheiro com isso. Extremamente importante que, em termos de sistema tributário, haja uma divisão entre o ente federado, o estado e o município. Essa divisão hoje está em grande discussão em função da reforma tributária e, lamentavelmente, ela não está andando porque existe o setor de serviços, notadamente os advogados, que são contra aquela ante, porque vão ser os que mais vão ter que pagar imposto. Como boa parte dos deputados é advogados, vocês já viram que eles têm uma fonte de poder muito grande lá dentro. Relembrando o decreto de fevereiro de 67, que eu falei lá, acho que nas primeiras aulas, a ideia desse decreto era tentar reduzir a burocracia e melhorar o funcionamento da administração pública. Esse decreto vale até hoje, foi melhorado ao longo do tempo, e a ideia é de que a administração pública fosse a forma de se exercer a melhor administração possível em prol do cidadão. Naturalmente, tem falhas homéricas nesse meu diálogo bonito aqui, começando pelas pessoas que às vezes integram o serviço público, e não necessariamente as concursadas, mas também elas, mas principalmente aquelas que detêm cargos políticos e que são empossados em autarquias, atendendo um partido ou outro. Onde eu posso citar a vocês aqui de forma muito fácil, aquelas filas que aconteceram na Caixa Econômica para distribuição desse seguro, desse auxílio Covid que teve aí até agora, o Corona Voucher, é uma demonstração de que houve má fé dos gestores em relação a essa parcela da sociedade. Ora, se eu não tenho capacidade de atender esse povo todo e eu não posso juntar gente, porque senão aumenta a transmissão de Covid, eu deveria ter dividido essas contas com os demais bancos. Por que eles não fizeram? Porque eles conseguiram aumentar de tamanho, bancarizando 10 milhões de pessoas que nunca tiveram uma conta bancária. Eles criaram conta bancária para essas pessoas. E ao ter 10 milhões de contas a mais, eu aumento o valor do meu banco e eu posso vendê-lo a um valor maior no futuro. Tudo tem uma razão de ser. Bom, e a administração pública se divide em administração direta e indireta. A direta são os poderes que vocês já conhecem, o executivo, o legislativo e o judiciário, o direto. E o indireto são subordinados a esses poderes. Na administração direta, você tem alguns órgãos que não têm orçamento próprio, eles não podem determinar, mas cada um deles, o legislativo, o executivo e o judiciário, tem o seu próprio orçamento, mas dentro dele tem setores que não podem palpitar sobre esse orçamento. Por que o judiciário constantemente aumenta o valor dos seus ganhos, o salário dos seus funcionários? Porque através de criação de penduricalhos nos salários, um juiz sai de um salário de 30 e poucos mil reais, alguns vão a 200 mil reais com extrema facilidade. Por quê? Porque se eles não gastarem aquela verba, no ano que vem uma verba menor. Então é o que está acontecendo com a gente. A gente não conseguiu gastar o dinheiro esse ano porque não liberaram. Como a gente não conseguiu gastar, ano que vem menos 30% de verba para o campus. E para os outros também, né? E para as universidades federais, idem. Mas nós estamos sendo punidos porque eles não liberaram o dinheiro, não que a gente não quisesse gastá-lo. E por que a gente não gastou? Porque não tinha aluno no campus. Né? Então, uma série de coisas que a gente gostaria de ter feito não pôde fazer porque não tinha os alunos no campus. Visitas técnicas e por aí vai. E dentro da administração indireta, nós temos vários órgãos diferentes. As universidades, os institutos federais, por exemplo, pertencem à administração indireta. Significa o seguinte, nós temos política própria, nós escolhemos os nossos reitores, vocês inclusive ajudam a escolher, e essa é uma briga atual do atual governo. Ele quer que as autarquias parem de escolher os seus mandatários, porque eles dizem que dentro das universidades e dos institutos federais só tem petista maluco,
e que eles não querem mais. Essa briga está no STF, nos próximos dias vai ser julgado, porque se for obedecida a Constituição, ele não pode deixar de escolher um da lista tríplice que existe lá pela eleição direta, dentro das autarquias. Bom, já havia falado com vocês sobre educação, saúde, que pode ser, desculpe, pode ser passados para terceiros. A iniciativa privada pode oferecer educação, a iniciativa privada pode oferecer saúde, mas a iniciativa privada não pode oferecer cobrança de impostos, não pode oferecer segurança pública. São atividades exclusivas. Já me adiantei nisso. Sim, lá, autarquias. É isso que eu estava falando antes. A autarquia, ela, de um modo geral, elas existem para ter maior autonomia para poder atender a população. E existem em vários setores. Existe na saúde, existe na educação, existe na cultura. Aquelas agências reguladoras, a Anatel, a ANAC, elas são todas autarquias. É escolhido alguém para ser presidente, em geral essa pessoa é alguém escolhido pelo presidente da República, mas essas agências não estão subordinadas diretamente. Só que, o que eu faço? Como sou eu que escolho quem vai comandar, de certa forma eu acabo comandando aquela agência. É um subterfúgio que a nossa Constituição permite. Tranquilos até aí, pessoal? Professor, Oi, querido. a autarquia está ligada a um ministério, uma secretaria de governo federal? Isso? Não. Não? Autarquias são independentes. Tá, entendi. Tá? Elas foram criadas no governo Fernando Henrique Cardoso justamente para dar maior agilidade e fiscalização na época das privatizações. Qual é o grande problema? Quando você bota para cuidar de uma autarquia alguém que deveria vigiar e não favorecer. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem fácil. Quem cuidava da agência reguladora da saúde, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, era um ex-presidente da Unimed. Tu acha que ele vai fazer regra contra as cooperativas? Ou vai fazer regra a favor do cidadão? E aí, caras, o céu é o limite. Vamos lá, pega o Mandetta aqui, que é o bonzinho, né? O Mandetta também, ele no começo do governo, do ministério dele, ele tentou destruir o SUS de tudo que pôde. A estratégia de saúde da família, dependesse dele, acabava. Por quê? Porque ele também tinha sido presidente da Unimed de Goiás. Ele quer mais que o SUS acabe para poder gerar mais cliente para as cooperativas. E qual é a razão disso? Porque eles sabem que eles estão ali temporários. Então, eles têm mais chance de ter emprego no mercado privado do que numa eleição. É um nojo, para não dizer outra coisa. Bom, eu tenho ali oferecendo a vocês como é que é a nomeação, ó, tá vendo? Diretoria, 5 diretores nomeados pelo presidente da República, após aprovação no Senado. Bom, hoje foi aprovado o cara do STF por 57 votos a 10. O camarada que tem um currículo dizendo que ele tem 2 pós-doutorados, só que ele não tem nenhum, que ele tem uma especialização na Espanha que nunca existiu, e que o mestrado e doutorado dele são plágios de trabalho de terceiros. Esse cara é que vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Doma-se com um barulho desse. Muito triste. Tem vezes que eu às vezes, confesso a vocês que eu tenho vontade de ir embora. Mas aí eu lembro que não vai adiantar nada, porque lá fora eu vou ser tratado como um ninguém. Então eu vou ficando por aqui mesmo. Lá fora, brasileiro é considerado o cocô do cavalo do bandido, para não dizer outra coisa. Empresas públicas. A não ser que você seja um gênio da informática, aí todo o futuro do mundo. As empresas públicas, eu trouxe 2 exemplos fáceis para vocês entenderem. Caixa Econômica e Transurb. Eles pertencem ao governo, mas eles têm certas características de empresa privada. Significa o seguinte, as ações deles são vistas com cautela, porque elas têm que gerar lucro, tá? Então, por que o Transurb aumentou de 1,50 a 1,70 para 3 e cacetada e depois 4 e pouco? Porque ela estava sendo subsidiada direto pelo governo, a passagem, levou anos sem aumentar, e o mercado disse, olha, chega, esse transporte não está se pagando. E aí, aumentaram o valor da passagem. Agora, sacanagem. Vocês sabem, o Transurb comprou um monte de trens novos lá da Alemanha, e os trens não funcionam direito porque teve marmelada na contratação.
nunca conseguiram botar todos para funcionar, e aí vem a história do cargo político, e os funcionários lá são CLT, a qualquer momento eles podem deixar de existir, por isso que de vez em quando eles fazem greve, porque eles querem privatizar a Transurb. O Transurb foi um golpe... como é que é o nome do homem, meu Deus do céu? Era um político influente aqui do Sul, que criou a Transurb na década de 80, eu não recordo mais o nome dele. Foi ministro aí dos governos anteriores aí do Temer. E esse camarada ficou muito rico com o Transurb, muito, muito rico. Eu lembro que eu era garoto e já ouvia falar dele. Agora não me recordo mais o nome. Bom, Sociedade de Economia Mista, Petrobras e Banco do Brasil. O que é economia mista? As suas ações estão na Bolsa de Valores. Tá? O poder público, nós, povo, temos uma parte dessas ações, e qualquer um de nós pode ter ações do Banco do Brasil, da Petrobras, se quiser. Tranquilos? E, finalmente, as fundações públicas, essas estão quase todas em extinção. Por que em extinção? Porque se percebeu que tinha muita fundação que acabava não fazendo o trabalho dela, que era em função da coletividade. Ela estava em função de alguns interesses, mas não geravam benefícios para a coletividade. Então, está se tentando desmontar toda essa estrutura de fundações públicas. Algumas aqui do Rio Grande do Sul já foram para o Beleléu. Por exemplo, Fundação Zoobotânica, que está se tentando acabar, a Fundação do Jardim Botânico também, de Porto Alegre, e por aí vai. E exemplos de fundações públicas que estão na mira do governo são a FUNAI, que está sendo desmontada, porque eles protegem os direitos dos índios, os interesses dos índios, e o Bolsonaro entende que índio é tão humano quanto a gente. E o IBGE, porque traz dados reais sobre a nossa situação, e eles também têm sofrido um desmonte grande, tanto que o próximo censo teve um monte de perguntas reduzidas, porque quando eu não quero saber coisas ruins, eu não pergunto. Então, eles reduziram o censo para não saber tanto dado ruim do atual governo. Viu que eu falei que às vezes dá vontade de ir embora? Bom, vamos adiantar um pouquinho a matéria. Essa aqui a gente começaria a dar na próxima aula, mas quanto mais a gente adiantar, melhor, tá? Os princípios da administração pública são as bases para que um servidor público possa trabalhar. Bom, vamos lá, vamos ao esclarecimento. Eu apoiei um candidato a vereador nas eleições agora para Canoas. Tá, aí ele ganhou. E aí ele me chama para trabalhar lá na prefeitura, no posto de saúde lá, ou no Hospital Nossa Senhora das Graças. Eu passei a ser um servidor público naquele momento? Sim. Eu não sou concursado, não sou efetivo, mas naquele momento, toda e qualquer coisa que eu cometer de ilícito, eu estarei ferindo um dos princípios da administração pública. Quer dizer que eu não posso botar dinheiro deles lá do serviço público no meu bolso, eu não posso fazer compra errada, eu não posso passar pessoas na frente em detrimento de outras. Então, tem uma série de princípios que é o que a gente vai aprender. Todo mundo que presta um serviço público, concursado ou não, é um servidor público e tem que seguir esses princípios. Eu gosto dessa figurinha da cara de pau. Ele está estabelecido em termos de normas jurídicas, tá? A ideia é que exista uma base ética de valores éticos e sociais para que todo mundo saiba como deve agir. E caso eu aja da maneira errada, que eu saiba quais são as punições que eu terei. A ideia é que se eu, concursado, ou eu, que fui chamado para o serviço público, conhecer os princípios, todos nós vamos tentar agir, ou vamos agir, da melhor forma possível, sempre no sentido de que a população tem que ser beneficiada, e que toda e qualquer ação que eu tiver vai ser para gerar a maior rentabilidade social possível, ou seja, atingir o maior número de pessoas possível. Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma, e a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Esses são juristas, tá? São só exemplos. Artigo 37 da Constituição nos define quais são esses princípios.
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sobre publicidade, eu já vou me adiantar, nós já até conversamos outro dia. O que significa publicizar um ato? Significa que todo mundo deve ter, não é consciência, conhecimento de qualquer coisa que eu vou fazer. Por exemplo, se as senhoras e os senhores aí forem casar, o padre lá na igreja tem que colocar um cartazinho com alguns dias de antecedência avisando que naquele local, no dia tal, fulano e ciclano vão casar. Para que isso? Porque se você já for casado com outra pessoa, aquela pessoa vai tomar conhecimento que você vai casar de novo e você faz denúncia. A mesma coisa acontece no cartório civil. Tudo é publicizado. Todo mundo tem que ter conhecimento de todos os atos. Se eu vou fazer uma obra com recurso público, a primeira coisa que eu tenho que pendurar lá na frente, a lei exige, é uma placa dizendo para que aquela obra, quanto vai custar e qual é a previsão de término dela. Qual é a grande sacanagem? Com o dinheiro, foi aquilo que eu comentei com vocês há 2 semanas atrás, com o dinheiro que eu tenho que usar para publicizar os meus atos, eu compro espaços em jornais e televisão e torno os jornais e televisões escravos do dinheiro público. Como sou eu que determino quais veículos jornalísticos vão publicizar os meus atos, eu acabo obrigando a esses camaradas a fazerem aquilo que eu desejo que eles façam. Por exemplo, vou usar um exemplo diferente, tá? Varig. A Varig foi uma companhia aérea que era uma das maiores anunciantes do país, em que toda vez que acontecia algum acidente com o avião dela, as notícias sempre saíam pequenininhas. Por quê? Porque como eles gastavam muito dinheiro, eles ameaçavam o veículo de que se saísse aquilo muito grande lá no jornal deles, não podia deixar de sair, porque era uma coisa importante. Mas se eles dessem muita publicidade ao evento, eles tirariam a verba. O governo faz a mesma coisa. Qual é a minha censura? Ora, se eu quero publicizar alguma coisa, faça uma coletiva de imprensa onde eu anuncio aquilo, vem todo mundo trabalhar de graça para mim, anunciando o que eu quero fazer, sem gastar um tostão. E aquele dinheiro podia ter sido aplicado de uma forma melhor. Né? O princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2. Isso significa o seguinte, que eu, enquanto servidor público, se eu perceber, concursado, com estabilidade, se eu perceber que o meu chefe superior está fazendo alguma coisa ilegal, eu devo denunciá-lo, senão eu sou tão culpado quanto. Por isso a estabilidade é tão importante. Dá só um instantinho. E aí, para que a população possa se defender, a Constituição já prevê algumas possibilidades. Por exemplo, ação popular, habeas corpus, habeas data. Habeas data é o que tem sido mais usado no governo atual, porque existe uma lei que se chama transparência pública, em que eu não posso esconder dados, a não ser que eles sejam segredos terríveis, que vão ser liberados daqui a 20, 30 anos. E aí, toda vez que o governo diz que não vai fornecer, eu entro com um mandato de habeas data e ele é obrigado a me fornecer e fornece, tá? Isso tem acontecido nos últimos tempos no atual governo, com bastante frequência até. Ué, você tá preto e branco por quê, Maico? Bah, nem vi. Interessante. Eu vou tentar sair. Não, sem estresse. Foi só achei interessante. Faz tempo que eu não vejo preto e branco alguma coisa. Retrô, tá bem retrô. Tá bom. Impessoalidade, extremamente importante. O princípio da impessoalidade vem desde a burocracia de Weber. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não posso julgar pela cor, eu não posso julgar pela crença, eu não posso julgar pela opção sexual, eu não posso escolher alguém porque é amigo de outrem. Vamos lá, vamos pegar. Eu peguei o cara para Cristo hoje. O camarada que foi acabou de ser escolhido novo ministro do Supremo Tribunal Federal, tem a esposa que trabalha no gabinete. Indagado hoje por uma reportagem de um jornal, se eu não me engano foi o Estado de São Paulo, ele disse, não sei o que ela faz lá. Vocês acreditam que alguém casado com alguém não sabe o que o outro faz? É porque não faz nada, né? Ela recebe salário
E aí depois foram perguntar ao senador o que ela fazia lá. Ele também não sabia dizer. Se eu tenho o princípio da impessoalidade, eu não posso escolher funcionários para trabalhar no meu gabinete baseado nas possibilidades que eu tenho de ter algum benefício. Por que interessava esses caras? Porque esse cara era presidente do Tribunal Regional Federal, Seção 1. Gente, é um nojo. Estou falando para vocês que às vezes dá vontade de ir embora. Fiz bobagem aqui, peraí. Pronto. Passa meu dinheiro para cá. Eu botei essas figurinhas faz tempo, eu fico lendo e eu já esqueci como é que elas eram boas. Quando se fala em impessoalidade, também se fala em isonomia. Isonomia significa tratar todos da mesma maneira. Eu não posso promover alguém porque ele tem algum vínculo comigo de amizade ou de interesse. Eu só posso promover alguém baseado em meritocracia, o que não acontece. A pessoa do gestor não se confunde com o exercício do cargo. O cargo é X. Por enquanto está ocupando lá o João, poderia ser a Maria, depois poderia ser o José. Isso significa o seguinte, que aquele juiz lá de São Paulo, que andava em Santos, e que distratou os guardas municipais porque estava andando sem máscara, vocês lembram desse caso? Esse camarada, ele agiu contra a impessoalidade, porque ele tem o cargo de juiz, mas isso não o torna um cidadão superior aos outros cidadãos. Então ele feriu um princípio básico. E depois de ter ferido isso milhões de vezes. Tá? Vocês sabem qual é a pior pena que pode acontecer para um juiz? Alguém sabe? Se ele perder o cargo... Aposentadoria aquela forçada? Aposentadoria forçada com salários proporcionais ao tempo que ele trabalhou como juiz. Cara, ele nunca perde. É muito bom ser juiz. Eu fiz o concurso errado, fiz a faculdade errada, devia ter feito direito. Ainda dá tempo, né? Moralidade. Qualquer cidadão é parte legítima para a corporação popular. Isso é uma grande verdade. Se nós, enquanto povo, nos mexêssemos mais, muitas das sacanagens que existem por aí não aconteceriam. O que a gente não faz? Porque a gente é acomodado. Deixa os outros. Isso dá muito trabalho. A gente sofre de um negócio chamado indignação de sofá, pessoal. A gente se indigna naquele papo da cerveja, fica putz e tal, mas no dia a dia a gente não faz mais nada. Olha a charge aqui. Neste bolso nunca entrou dinheiro público. Aí vira o sacana ali. Tá de calça nova, hein? Agora não é mais na bolsa, né? É na cueca. Que coisa. Me mandaram uma charge outro dia de uma placa de um barzinho lá do Rio de Janeiro que dizia assim, no dia que descobriu o dinheiro da cueca. Vocês sabem do dinheiro da cueca, né? Todo mundo. Nesse estabelecimento só se aceita dinheiro tirado da carteira na hora. Não insista. Ninguém mais quer receber do cofrinho. Que horror. Professor, mas eu acho que todo mundo se encaixa nisso de repente. A gente é muito mais reativo do que propositivo. A gente só reage, a gente não propõe nada. Mas tu acha que a gente reage, Michael? Do Acho jeito que que a gente a vê. gente faz. Daquelas reações que a gente viu na manifestação lá do impeachment da Dilma, onde as pessoas, a princípio, saíram pra rua por causa do aumento de uma passagem. Perfeito, foi 2014, mas de lá para cá, cara, tem 6 anos. Tu já viu fazendo mais alguma coisa? Não se vê. Se vê que... Eu acho que sempre quando tem alguma manifestação, uma reação, é sempre feito muito por um lado muito extremista da coisa, nunca é uma coisa com muito propósito, sabe? Mais generalizado, assim, não, sempre para determinados nichos, assim, bem específicos. Aí eu acho que as pessoas acabam não se motivando a sair pra rua também. Eu não sei se as pessoas estão cansadas. O fato é que eu não... Cara, assim, aquela do Temer, conversando com o cara da JF sobre manter o pagamento para o Eduardo Cunha, para manter ele quieto, e no dia seguinte o cara continuou governando e nós não fizemos nada. Cara, eu tenho muita vergonha de ser brasileiro muitas vezes. Nós somos muito acomodados. Num país sério, o cara tinha ido embora no dia seguinte. E nada, e a imprensa foi tão conivente quanto. Sabe por que a imprensa foi conivente? Porque a possibilidade de vir coisa pior no lugar do Temer é que fez os caras ficarem quietos. Quem manda nesse país aqui são os empresários, gente.
Bota isso na cabeça de vocês. Eles é que direcionam as ações. Então, fiquem tranquilos. Como eles já não estão mais satisfeitos com o Bolsonaro, porque tem medo que o Bolsonaro estoure as contas públicas, e isso agrava a situação das empresas deles, eles vão tratar de arranjar um candidato de centro-direita para bater nesse camarada aí no futuro. E ele vai aparecer no último ano, porque se ele aparecer antes, o Bolsonaro vai dando porrada nele desde já. Então, esse empresariado vai fortalecer esse camarada para tentar bater. E diminui a chance do Bolsonaro ganhar se o Trump perder. Temos esperança. E aí, professor? Oi, querido. Até o caso do Temer, eu lembro que na época se bateu bastante na tecla, né, para fazer um impeachment dele, né? E ficou para julgar, ficou recomendado assim, o julgamento dele após o término do governo, né? Que findou em 2018, né? Isso. E até agora nada, né? E outra coisa também que chega aí nesse debate aí é que se esperava uma mudança mais radical, principalmente no legislativo, né? E ela não ocorreu assim, né? Tão grande, né? Não. Os caras logo se ajeitaram, né? Já ficaram iguaizinhos aos outros, né? Deve ter uma meia dúzia ali de gente indignada, mas... Teve cara que... Desculpa. Não, pode falar. Teve cara que largou o Senado para virar deputado e foi eleito, né? Porque sabia que para senador não ia ser eleito, né? Sim. Cara, não, vários, né? Vários personalidades cara, aí. Eu boto na cabeça o seguinte, que um povo que elege jogador de futebol porque ele fez gol para ser... Cara, nós temos problemas. Eu não tenho que ficar agradecido porque o cara fez gol pelo meu time, entende? Não é isso que vai fazer esse camarada ser um candidato melhor. O Romário é um desastre em termos de trabalho coletivo. Ele sempre trabalhou de forma individual. Esse camarada não poderia ter sido eleito nunca. Ele é senador pelo Rio de Janeiro e só perdeu a última candidatura, que ele estava querendo ser candidato a governador, porque houve um conchavo danado para ele sair, recebeu o dinheiro por isso, e ele saiu e foi para os eleitores dele no Witzel, esse que acabou de ser afastado de novo. Cara, é muita nojeira, velho. É muita nojeira. Bom, vamos lá. Publicidade eu já comentei com vocês. Não vou me tornar repetitivo, mas o objetivo é dar transparência a tudo que se faz em termos de ato administrativo. E aí, o nosso maldito conceito de eficiência, que é a grande briga sempre que eu tenho com as pessoas quando eu discuto a gestão pública. A gestão pública é eficiente? Não. Eu posso falar isso com extrema tranquilidade. Por que a gestão pública não é eficiente? Bom, primeiro, porque a democracia é boa quando existe maturidade para se discutir. Então, quando você não tem maturidade, cada um quer defender o seu ponto e não aceita perder. E aí a gente fica discutindo meses e meses e meses até aquela pessoa cansar, e aí se vence pelo cansaço, não se vence pelo convencimento. Então, vamos citar nós aqui, 6 meses para começar as nossas aulas. Nós desde o começo falamos, não é possível, não tem dinheiro para comprar internet para os alunos, porque o nosso problema era a internet para vocês. Ninguém podia permitir que você se deslocasse até o campus para pegar material impresso. Vocês, os alunos do ensino médio do PROEJ. Tá. 6 meses discutindo. Aí, do nada, 650 mil reais apareceram. E não foi do Ministério da Educação, era dinheiro do próprio IFE. Cara, não podíamos ter feito isso lá atrás. Vocês têm noção de quantas reuniões de 6 horas, 8 horas nós tivemos? Para, no final das contas, ser liberado o diabo dos 650 mil reais, a gente podia estar com o semestre todo em dia, há muito tempo. Agora, na sexta-feira, nós vamos começar uma nova discussão sobre a continuidade das APNPs para o outro, porque ninguém sabe o que vai acontecer. A única certeza que a gente tem é que qualquer vacina que vier, vão ser em 2 doses, não vai ter para todo mundo ao mesmo tempo, e até a gente poder voltar a uma vida normal, vai demorar um bocado. Meu filho está se despedindo. É um cara de pau. Essa discussão da vacina da Coronavac, não, vacina chinesa? Coronavac, isso aí, obrigado. Caras, assim, tem que se basear em estudo. Por enquanto, elas, ambas, a de Oxford e essa, estão ok. Se você conseguir ter 150 milhões de doses, significa que 75 milhões de pessoas vão poder ser vacinadas.
Porque 150 milhões de doses são 2 doses para cada um, 75 milhões. 75 milhões é 1/3 da população brasileira. É melhor tu vacinar 1/3 da população brasileira do que ninguém. Agora, ainda não definiram qual é o critério de vacinação. Então, pela obviedade, tem que ser primeiro o pessoal da área da saúde e depois os idosos. Tá aí o resto. O resto vai esperar. Quanto tempo vai levar? Na minha humilde opinião, o pessoal que está da logística, faz parte aí, vai me dizer a mesma coisa. Acho que 1 ano e meio. Porque não é fácil. Vocês não têm ideia do tamanho do Brasil e da dificuldade que é levar as coisas aqui dentro desse país. Onde que entra a participação social na eficiência? É na cobrança de que as coisas têm que funcionar como devem funcionar. Não é possível que eu tenha uma fratura de fêmur num acidente de moto e essa pessoa espere 2 anos para ser operado. Sabe quando é que essa pessoa vai ter uma vida normal de novo? Nunca mais. Porque a fratura já consolidou, o médico tem que ir lá quebrar de novo o osso do sujeito para tentar botar no lugar e nunca fica igual, vai estar sempre uma diferença. Esse camarada vai ser um ser menos produtivo. Isso não é ser eficiente. A gente tinha que ter uma instituição, já que nós temos muitos acidentes, que operasse essa pessoa rapidamente para botá-lo de forma produtiva de novo. O que a gente está criando é uma nação de zumbis, de pessoas que vão ficar num limbo, dependendo do contribuição governamental, em idade de trabalhar e não podendo trabalhar, e ganhando menos do que poderiam e tendo prejuízo para o resto de sua vida, né? Sem falar nas dores que vários carregam entre si. Querem ver? Várias das pessoas que tiveram Covid vão ter reflexo na sua vida para o resto da vida. O pessoal mais humilde, que teve menos acesso a tratamento de qualidade, vai ter consequências na sua saúde por um longo tempo. Só para lembrar vocês, aquelas crianças que tiveram... Ah, meu Deus do céu, aquele mosquito chikungunya, que as crianças nasceram com microcefalia, lembram? Criamos Zika, obrigado. Criamos uma geração de crianças que vão ficar eternamente dependentes do governo, porque nós não soubemos combater os mosquitos na hora certa, nem proteger as mãezinhas na hora certa. Essas crianças nunca mais terão vida normal. Vou mais. Já se sabe, não sou eu que estou falando, tem um porrão de estudo, que crianças de 0 a 5 anos que não se alimentam da forma adequada têm perda de neurônios que nunca mais se recuperam. Essas pessoas vão ter dificuldade de aprendizado para o resto da vida. Onde eu, como governo, tenho que investir? Na primeira infância. Eu não posso deixar faltar comida para aquela criança, porque senão eu vou dar uma continuidade na vida que aquela mãe teve naquele filho. E aquele filho, por sua vez, vai perpetuar outro e a gente não vai acabar esse ciclo de miséria nunca. Isso é ser eficiente, pessoal. É gastar dinheiro onde a gente, de fato, vai fazer efeito. E é o que a gente não faz. Bom, isso aqui eu já falei. Alguns princípios que não expressos. Eu gosto muito da presunção de legitimidade. Nós vamos ter um pouco mais de discussão de eficiência lá na frente, tá? Porque são alguns assuntos básicos que vão cair na nossa prova. É política pública, patrimonialismo e eficiência. Eu sei que tem mais um que eu não lembro agora qual é. São 4 perguntas que eu vou fazer na prova. Quem lê os artigos de política pública, patrimonialismo e ouve as nossas discussões sobre eficiência e lê os artigos sobre eficiência, vai responder aquilo lá fácil. A presunção de legitimidade é extremamente importante. O que significa isso? Quando eu exerço... Bom, quando eu sou escolhido por voto, eu já tenho uma presunção de legitimidade. E quando eu tomo decisões com base no benefício da maioria, eu também exerço a minha presunção de legitimidade. Vou, de novo, dar o exemplo da Coronavac. No momento que eu disse que o Ministério da Saúde vai comprar 47 milhões de doses da Coronavac do Butantan, todo mundo que é da área da saúde respirou aliviado. Apesar da disputa política com Dória, ele vai comprar. Aí foi para as redes sociais um monte de apoiador que disse que era um absurdo ele comprar a vacina lá do Dória, que o Dória vai se vangloriar nas eleições para presidente de que foi ele que conseguiu produzir a Coronavac. E aí o Cavai anuncia dizendo que ele nunca deu apoio à Coronavac. É mentira, ele sabia da Coronavac, ele deu apoio e só voltou atrás por causa disso. Ele perde legitimidade perante a parte da população quando ele toma uma decisão que volta atrás em algo que vai beneficiar. E é por isso que eu digo a vocês que ele está perdendo parte do empresariado. Quem ele tem? Aqueles mais radicais, como aquele cara da Havan, que é maluco, né? O velho da Havan. O Ling, que é o Winston Ling, que é dono da Fundação Ling.
que é uma família que aliás, foi quem apresentou o Guedes pro Bolsonaro. Por que eu sei disso? Porque ele é padrinho do meu sobrinho, que o cara é um fascistão de marca maior, ele está preocupado só em ganhar mais dinheiro. E por aí vai. São esse tipo de empresários. Eu conheço outros tantos que botaram dinheiro na campanha do Bolsonaro que agora não botam mais, porque viram que o camarada não é bom das bolas. E ele vai perdendo a legitimidade em função das suas atitudes. Como é que eu faço também para legitimar ainda mais uma autoridade ou um governo? Participação social. Eu tive a honra de participar de alguns comitês, comitê municipal, comitê de Conselho Regional de Desenvolvimento, por ter sido do hospital, eu era convidado e ia participar. Cara, no começo eu achava que ia ser um saco, mas eu aprendi horrores de coisas ali. Quando a sociedade participa ativamente e pressiona os seus políticos, as coisas andam. Por que nós estamos pagando caro pelo arroz? Já se perguntaram? Além dos motivos que eu já disse, porque estão exportando mais. Por que nós aceitamos pagar caro pelo arroz? Será que a gente não podia parar de comer arroz por um tempo? Uma semana sem comer arroz, não precisa muito, não. Se a gente deixar uma semana de comer arroz, vai calhar arroz na prateleira. E eles vão baixar. Entende? É assim que funciona. A gasolina aumentou, para de abastecer. Dá um tempo, usa onde, faz qualquer outra coisa. Uma semana. Os caras abaixam. É oferta e demanda, pessoal. Não tem outra forma de pressionar a não ser por oferta e demanda. E se a gente se une, acaba o problema. Houve um caso que bem interessante daqui ligado ao Rio Grande do Sul. Há muitos anos atrás, vocês são muito garotos, vocês não vão lembrar, a Volkswagen usava o pessoal do Caceta e Planeta para fazer propaganda da Volkswagen. E as propagandas, em geral, eram gozações, piadas. E uma das gozações mais frequentes era a gozação com gaúcho. Pois olha, a gauchada naquela época não tinha Facebook nem nada, tá, pessoal? A gauchada se uniu de uma forma que despencou a venda de Volkswagen por causa das piadas do Caceta e Planeta. Foi tanto que a Volkswagen acabou com a propaganda. Eles nunca mais foram garotos de propaganda. Ou seja, quando a gente quer, a gente faz as coisas acontecerem. O problema é a gente querer, é não se omitir, que é o que a gente mais faz. Pessoal, eu paro por aqui. Esse é um assunto mais chato, mais lúgubre, mas é bom que nós estamos adiantados, eu fico bem feliz. Tranquilos? Algum comentário, alguma coisa que deseje falar? Uma dúvida. Diga. Funcionário de empresa mista é Ah, servidor público? é servidor público? Não. Ele é CLT e ele não é servidor público. Tá. Não. Então, um funcionário da Petrobras não é um servidor público. Servidor público é aquele que presta serviço público. A Petrobras não presta serviço público. Entendi. Ela tem ações na Bolsa, por exemplo. Tá? Banco do Brasil, idem. Tá? Todos... Vocês devem ter visto aí na televisão essas propagandas de vereador que estão tendo por aí. Todos eles têm cabos eleitorais. Alguns desses cabos eleitorais vão trabalhar para esses vereadores quando eles assumirem, porque eles têm que montar o gabinete deles. Esses caras, no momento que assumirem, eles vão ser servidores públicos. Se eles furarem com alguns desses princípios, eles podem ser processados. Um deputado, um senador, é um servidor público. Ele não pode furar com aqueles princípios. Né? Aquele jogador Jardel do Inter, que pegava o salário do seu gabinete, lembram? Do Inter, não, do Grêmio, né? Jardel do Grêmio, que pegava o salário do pessoal do gabinete. Igual o filho do nosso amigo. Cara, essa é a prática mais antiga que tem. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, todinha é feita de caixinha. É um nojo. Meninos, obrigado de coração. Se ninguém tem mais nada, tranquilos? Então, Tranquilo? Tranquilo.